Bom, e vamos saber sobre o ministro do Turismo, se ele deixa ou não deixa o governo. O fato é que o partido dele, União Brasil, do Celso Sabino, deu 24 horas para qualquer filiado deixar cargos no governo, justamente porque a União Brasil está desembarcando ali do apoio ao governo Lula, se é que algum dia teve esse apoio. O Rafael Procópio tem informações ao vivo pra gente de Brasília. Quais são as últimas, hein, Rafael? Eles devem se encontrar pessoalmente ou só conversa por telefone o Sabino e o Lula? Oi, Michele, Isa, Lê, boa tarde a vocês, a todos que estão com a gente. Oi. Tem previsão de conversa lá no Palácio da Alvorada na tarde de hoje aí, do ainda ministro do Turismo, Celso Sabino, com o presidente Lula, porque está acabando esse prazo aí imposto pelo próprio União Brasil para que todos os filiados ao partido deixem cargos no governo federal. Esse comunicado veio ontem, a cúpula do partido afirmou que os membros que não abandonarem a gestão Lula podem ser punidos. Entre essas punições está a expulsão do partido. A decisão do União Brasil é mais um anúncio aí desse desembarque do governo que foi anunciado no começo do mês aí de forma oficial, né? Junto inclusive com o Partido Progressista, o PP, formando inclusive a União Progressista, né? Um bloco partidário que se torna o maior dentro do Congresso Nacional. O principal atingido por essa mudança do União Brasil é justamente Celso Sabino, deputado licenciado pelo partido, que já disse em outras oportunidades que não gostaria de deixar o cargo, principalmente por conta da chegada da COP30, ele que é do estado do Pará, ele que é de Belém, gostaria de ser ministro enquanto essa COP acontece na Amazônia. Essa situação toda também pode chegar a dois indicados indiretos, podemos dizer assim, do União Brasil, que são os ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira, das Comunicações. No entanto, eles não são filiados à União Brasil, eles estariam dentro de uma cota de indicação do presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, esse sim que é do União Brasil, e por mais que o partido tenha desembarcado do governo, ele tem uma relação muito próxima e muito direta com a presidência da República, com o Poder Executivo, diferente da presidência de Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, Partido Republicano, que também tem ministros aqui na Esplanada. Bom, esse anúncio, pessoal, veio depois que uma suspeita, esse anúncio do União Brasil, pedindo que todo mundo saísse do governo, ele veio depois de uma suspeita que caiu sobre o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. A Polícia Federal está investigando se ele é suspeito de ser o verdadeiro dono de aviões que estariam em nome de terceiros que foram cedidos para serem usados por organizações criminosas. Essas suspeitas apareceram durante as investigações da Operação Carbono Oculto, que revelou um esquema bilionário de fraudes e desvios no setor de combustíveis. Depois que passou a ser alvo dessa investigação da PF, o presidente Antônio Rueda afirmou que está sendo acusado de ilações irresponsáveis e sem qualquer fundamento. Em uma mensagem divulgada pela internet, Rueda afirmou que não vai aceitar ataques difamatórios que visam também atacar o partido e que tem como inegável pano de fundo disputas e revanchismos políticos. Isso, pelo menos, é a fala do União Brasil, assinada aí pela Executiva Nacional e por Antônio Rueda. Em nota, agora por parte do governo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que repudia as acusações infundadas e levianas feitas pela direção do partido. Sobre a questão, de novo, só para a gente ressaltar, de Celso Sabino, o que é esperado é uma conversa ainda à tarde, deve acontecer a qualquer instante lá no Palácio da Alvorada. Estava marcada para amanhã, foi para a parte da tarde e está um pouco incerta se da ideia mesmo de Celso Sabino, o que ele vai fazer. Se ele vai continuar com aquela ideia que eu falei agora há pouco, que foi trazida no começo do mês, que vai continuar porque quer ser o ministro do Turismo enquanto a COP30 estiver acontecendo, ou se ele vai ceder à pressão do partido. Interlocutores do União Brasil que conversaram com pessoas aqui da nossa reportagem já disseram que a tendência é que ele deixe o governo. Não dá para cravar. Vamos ter que esperar essa reunião com o presidente Lula, que está acontecendo, vai acontecer a qualquer instante aqui em Brasília. Ô Rafa, rapidinho, mas é vantajoso para o governo, o Celso Sabino, se quiser trocar de partido, vai para o MDB, como a gente tem ouvido aí desde o início do mês? É vantagem para o governo que está procurando ampliar a sua base e está perdendo o União Brasil? O que tem sido visto? Qual que é o termômetro aí de uma possível manutenção do Celso Sabino para a base do governo ali, para aprovação no Congresso? Olha, Isa, nesse cabo de guerra direto entre executivo do partido e executivo federal, no caso o presidente Lula, dá para entender como uma vitória, fazer com que um partidário do União Brasil deixasse a legenda e continuasse aí na esfera do poder executivo, na esplanada dos ministérios. Algo que já acontece com outro ministério de Portos e Aeroportos,
que tem o ministro Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, mesmo partido de Tarcísio de Freitas. Em teoria, esse partido faz parte da base do governo, mas a gente sabe dessa disputa que acontece aí entre Tarcísio e Lula, entre Republicanos e PT. Então, nesse cabo de guerra entre alguns membros, ficaria até melhor, dá pra gente dizer que ficaria até melhor para o presidente Lula. Sobre a questão da base mesmo dentro do Congresso Nacional, especificamente dentro do União Brasil, o Partido Progressista, que também deixou no começo do mês, ele é mais coeso em ser uma oposição. Sempre foi assim. Vários nomes foram oposição e ainda são ao governo federal. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, é do PP, ora votava com o governo, ora votava contra. Ciro Nogueira, um presidente do PP, ele é muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa composição do Partido Progressista, ela é mais coesa em ser uma oposição. Já a União Brasil é um partido um tanto quanto rachado. Tem algumas alas que votam naturalmente com o governo, até sem qualquer questão de base. Outras alas são mais oposição. É um partido com muitas diferenças, assim. Então, mesmo quando era oficial essa base do governo do União Brasil, muita gente votava contra, em pautas que eram importantes para a base do presidente Lula, enquanto outros sempre votaram a favor. A gente lembra que a União Brasil é a fusão de dois partidos que eram ora de centro, ora de direita, então não combinavam muito com as ideias gerais assim, do Poder Executivo, mas dá para dizer que fica um tanto quanto nebulosa essa questão, né? Cria um racha ainda maior com a presidência de Antônio Rueda, mas quanto à base do governo, é muito capaz que tudo fique do jeito que está. Quem continua votando com o governo vai continuar e quem é oposição vai chiar ainda mais.